Olá, meus filhinhos! A gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando todos vocês. Vida longa para cada um de vocês. Deus abençoe poderosamente. Amém? Mais um dia. Aleluias! Com a palavra, a caminho da bênção, onde Deus tem proporcionando todo dia, Ele tem proporcionado para cada um de nós palavras gloriosas. E hoje nós estamos com a nossa palavra em Romanos capítulo 4, versículo 16 e 17. Eu convido você para fazer essa leitura junto comigo, que diz o seguinte: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Amém. O nosso tema de hoje é: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E você crê nisso? Para crermos nestas palavras, precisamos usar a fé, né? Nós sabemos que a fé, aleluia, ela consiste na confiança em Deus, na salvação de pecado, e não tão somente na salvação de pecado, mas também para a prática das boas obras. Então, quando Paulo, aleluias, ele é taxativo em nos falar sobre a fé e retrata ao nosso pai Abraão, ele retrocede em exaltar o nosso pai Abraão, aleluias, é porque ele quer trazer para mim e para você a fé desse grande homem. A fé desse grande homem. Todos nós sabemos muito bem que Abraão, ele teve um relacionamento maravilhoso, lindo com Deus. Ele foi super obediente. Super obediente. Todos nós sabemos da história de Abraão. Mas a cada dia que nós falamos, nós aprendemos mais sobre Abraão. Aleluias. Abraão teve um chamado de Deus e ele obedeceu esse chamado. Chamado esse, aleluia, que ele teve que deixar a sua pátria, deixar a sua terra, a sua parentela, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para cumprir o chamado do Senhor. E todos nós sabemos que Abraão, aleluias, era uma pessoa de bem. Abraão nunca foi um homem desprovido de bens, não. Ele tinha bens. Mas Deus, ele queria que Abraão vivesse, aleluia, os seus passos. Que ele vivesse as promessas dele. Então Abraão tinha que unicamente sair da sua terra, largar toda a sua parentela para obedecer à voz de Deus e seguir os passos de Jesus. Os passos do Deus Todo-Poderoso. E ele não hesitou em fazer isso quando Deus prometeu que ele seria pai de nações, de muitas nações. Ele obedeceu esse chamado. Sabemos que o chamado de Abraão não foi um chamado que chamou hoje, amanhã aconteceu, não. Foi um chamado que ainda demorou 25 anos para que se acontecesse. E a cada dia eu acredito que ficou mais difícil para ele. Mas ele tinha que usar a fé. Ele teve que usar a fé. Um homem avançado em idade, quase 100 anos, aleluia. Sua esposa avançada em idade, seu ciclo menstrual já tinha cessado. E havia uma promessa que aquela mulher ia gerar. E que através daquele ventre, aleluia, através, aleluia, daquele chamado de Deus na sua vida, ia constituir aquele casal em pai de muitas nações. É uma promessa forte. Aleluias. Mas a palavra do Senhor disse que Abraão, ele creu verdadeiramente que tudo aquilo iria acontecer. Ele não deu lugar na sua vida para incredulidade. Ele acreditou. E porque ele creu, foi imputado por justiça. A crença dele foi imputada por justiça. Então é lógico que Abraão passou por momentos difíceis da sua vida. É lógico que muitas vezes parecia até que não fosse acontecer. Mas ele usou a fé. E nós sabemos que a fé,
Aleluias. E a paciência, ela trabalham junto para que gerem a esperança. A fé e a paciência trabalham juntas. Para quê? Para gerar esperança. Então, quando gera esperança, é mais forte. Eu tenho fé, eu tenho paciência que no tempo de Deus vai se cumprir aquilo que Ele me prometeu. E eu espero que isso aconteça. A fé é a substância das coisas esperadas e a evidência das coisas que ainda nós não vimos. Não estamos vendo de maneira nenhuma. Mas nós sabemos que essas coisas são reais para nós, porque se estou no reino espiritual, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu concordo com Deus, eu tenho fé que isso vai acontecer, aí eu vou trazer, né, milagrosamente, do reino espiritual para o reino natural. E quando eu faço isso, aleluias, é imputado, é visto por Deus e é imputado por justiça e vai acontecer. Olha o que diz o versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, Abraão, aleluias, ele teve esperança e creu contra a esperança que ele seria pai de muitas nações. Então ele teve que ter esperança. E é lógico e evidente que Satanás, o diabo, nosso inimigo, ele vai o tempo todo lutar e pelejar para que eu e você não tenha esperança. Ele vai tentar tirar nossa fé, ele vai tentar minar, aleluias, a nossa paciência, tirar a nossa paciência. Ele vai tentar tirar a esperança para que eu venha esquecer, ou que eu venha matar, que eu venha sepultar a promessa de Deus na minha vida. E é lógico, é evidente que você não pode permitir isso. Você não vai permitir que a promessa de Deus, aleluias, venha morrer, que venha ser sepultada. Não pode. Não podemos de maneira nenhuma. Eu preciso acreditar. Eu preciso ter fé. Se da mesma maneira que Deus operou poderosamente na vida de Abraão, aleluia, e Paulo trouxe isso para os nossos dias. Ele foi o nosso pai na fé. Ele foi o nosso pai na fé. Ele não tinha filho já na velhice e Deus lhe prometeu que iria constituir ele pai de muitas nações. E isso foi imputado por justiça e aconteceu. Então vai acontecer. A promessa de Deus vai acontecer na minha vida. Eu preciso ter fé. Lá em Hebreus capítulo 11, o versículo 6 vai nos dizer que: ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Então eu preciso agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. E para que eu possa agradar a Deus, eu preciso ter fé. Se eu não tiver fé, as promessas de Deus não vão se cumprir na minha vida. Se eu não tiver fé, aleluias, eu não vou receber o melhor de Deus. Eu não vou viver o impossível. Porque eu só posso receber o impossível de Deus se eu tiver fé. E eu só posso agradar a Deus se eu tiver fé. E se eu não agradar a Deus, eu não vou receber bênção. As promessas de Deus foram feitas na vida de Abraão porque Abraão, ele tinha fé e ele agradava a Deus. E através da sua obediência, um milagre de Deus aconteceu. Foi imputado por justiça porque ele acreditou nas promessas do Senhor. Ele teve esperança e lutou contra a esperança porque ele sabia, aleluias, que a promessa de Deus iria se cumprir, porque era a promessa do Senhor tornar ele, constituir ele, pai de muitas nações. E o que Deus tem na minha vida e na sua vida é coisas grandes. Deus tem o melhor do trono dele para a sua vida. Deus, ele vai fazer o melhor. Deus vai constituir você, aleluia, como um grande homem, como uma grande mulher na terra. Aleluia, ele vai fazer coisas, aleluia, impossíveis aos olhos humanos, fisicamente falando, aleluia, mas vai acontecer porque Deus é fiel. Ele prometeu e irá acontecer. Gente, no natural todos nós, aleluia, temos fé, já nascemos com fé.
né? E a fé é a inclinação de toda a personalidade humana. Como assim, bispo? A fé é a inclinação de toda a personalidade humana. Se você adentra em um coletivo, tá lá o nome do lugar onde você vai, você adentra naquele coletivo, o que pode te garantir que este homem, que é aquele condutor daquele veículo, vai te levar àquele determinado lugar? A sua fé. Ainda que você diga, eu não tenho fé, você tem. Porque desde quando você pega um coletivo, aleluia, tem um nome ali do lugar que você quer ir, o condutor está ali, aleluia. Mas só Deus pode realizar isso aí, levar, fazer com que aquele condutor chegue a um determinado lugar, o ponto, aleluia, que você quer chegar. Isso é fé. Abrir a boca e falar é fé. Você pensa, eu quero falar, e você fala. Já pensou se você pensasse, sai voz, sim, você fala? Não, você fala. Então tudo que nós fazemos gera fé. Então, se está gerando fé, tem que gerar também paciência. E se gera paciência, aleluia, vai gerar o quê? Esperança. E quando gera esperança, é a força que nos dá para continuar vivendo. Eu espero que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Eu espero que as promessas de Deus já se cumpriu. Então, você é homem de fé, você é mulher de fé. E ainda que o inimigo ele queira roubar a sua fé, existe o Deus do impossível. O Deus do impossível na minha vida e na sua vida. O Deus do impossível que agiu na vida de Abraão e chamou as coisas que não são como se já fossem. E essas aconteceram na vida de Abraão. Deus está chamando na minha vida e na sua vida também. Deus está chamando na minha vida e na sua vida aquilo que eu não estou vendo. Mas eu tenho certeza, é evidência, aleluia, que já aconteceu. Então tome posse desta palavra no dia de hoje. Que Deus em Cristo continue te abençoando poderosamente. E que você seja coberto com toda a sorte de bênção. Aleluia, porque Deus ele é abençoador. Ele me escolheu e te escolheu para abençoar nessa terra. Então receba a bênção de Deus nessa terra e dai glória.